Olá, tudo bem com vocês? Mais um encontro, estamos juntos para o nosso nono encontro. Espero que vocês tenham aí se debruçados aí no material, nos vídeos e nos exercícios. Juntos para mais um conhecimento muito importante. Vou compartilhar com vocês o material que nós preparamos para hoje. O que será? O que será? Estão curiosos? Eu estaria. Muito bem. Então, seguindo o nosso protocolo, nós estamos aqui no curso de Tecnologia em Gestão Pública. A nossa disciplina é uma disciplina muito prazerosa, metodologia da pesquisa científica. O tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante, aspectos éticos da pesquisa, e eu sou a professora Jeane Castro. Então, vamos lá. Vamos tratar um pouquinho aqui, começar o nosso estudo de uma forma leve, sabendo que os aspectos éticos da pesquisa, ela segue um rigor, ela segue uma lógica que ela visa o bem comum. E como é que eu vou conhecer tudo isso, professora? Conhecendo os aspectos históricos e a legislação que rege todas as normas que são aplicadas aí às pesquisas científicas. Então, vamos lá. É fundamental para cada um de nós que se entende como pesquisador ou pesquisadora, ao definir o tipo de pesquisa que desejamos realizar, de acordo com a coleta de dados, ter a ciência de que para realizar qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, precisará submeter seu projeto de pesquisa a um comitê de ética em pesquisa, que a gente chama CEP, da universidade a qual você está vinculada, por meio de uma plataforma específica chamada Plataforma Brasil. Então, vamos lá. Nós que somos da Unitins, que estamos no curso de gestão pública, qualquer pesquisa, qualquer estudo que nós formos realizar, que envolver seres humanos e animais, nós devemos submeter ao Comitê de Ética da Unitins. A Unitins tem um comitê de ética próprio, que analisa cada um dos projetos para saber se a sua proposta tem algum risco para o ser humano, se a sua metodologia é adequada, ou seja, que não vai constranger nem colocar em risco aquela população ou aquele animal. Ela vai estar aí preocupada em orientar se os objetivos que você estabeleceu, eles são condizentes, eles vão utilizar os métodos adequados para que você realize uma pesquisa que atenda a essa ética que possui a investigação científica. Tudo bem? E aí, como que eu faço, professor? Eu vou simplesmente, pego o meu projeto e encaminho lá para o Comitê de Ética da Unitins? É e não é. Brincadeira. Você encaminha, mas você tem uma forma de encaminhar que é um ritual, né? Que é uma estratégia que foi criada, que é utilizar a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é uma plataforma em que você lança todos os dados da sua investigação, né, que são exigidos e que serão analisados. Esse formulário que você preenche lá, ele chega até o Comitê de Ética da sua instituição, eles analisam e vão te dar uma resposta, que nós, né, ao longo do nosso encontro de hoje, a gente vai entendendo melhor como é que funciona, tá? Então,
Antes de iniciar qualquer análise, né, da ética, da legislação que envolve essa análise, é importante que a gente faça uma reflexão em que tenha como princípio que a ciência, como forma de conhecimento, ela é também política. Então, o conhecimento, ele não age, ele não é realizado. Uma pesquisa, ela nunca é desprovida de um interesse político. Porque quando temos uma intenção de investigar algo, aquele pontozinho de interrogação, aquela inquietação que nos afligiu e que a gente deseja investigar, ela tem um sentido. Essa dúvida, ela é motivada por algo. E mesmo que de forma, como é que eu posso falar, sem intenções políticas, se eu não tiver intenções políticas com esse resultado, todos os resultados de pesquisa, ao serem publicados, ela tem uma repercussão política. Tudo bem? É importante entendermos isso. Pois muitas vezes o que está em questão são as disputas de poder em relação ao saber. A ética em pesquisa permite que essas disputas sejam amplamente controladas. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho interesse em investigar quais são as instituições que não estão pagando os impostos. Então, eu tenho essa intenção de realizar um estudo quanto à arrecadação, saber quais são as instituições que não estão pagando impostos. Mas à medida que eu publico um resultado como esse, percebam que é de interesse, por exemplo, do Estado, saber quais são as instituições que estão sendo negligentes no pagamento dos seus tributos, não é mesmo? Ou ainda, o Estado também pode ter interesse em ocultar essas informações. Se for, se esse não pagamento desses tributos estejam aí atrelado a interesses políticos. Então, eu dei um exemplo na área de vocês, né? Na área nossa aqui do curso de gestão pública. Então, todas as pesquisas que a gente realizar, elas precisam ser controladas. Ah, então eu não posso investigar sobre isso, professora? Não, a gente não está falando isso. Mas a gente pode, pelo comitê de ética, por exemplo, se preocupar com as pessoas que estarão envolvidas. Né, com os nomes das pessoas. Muitas vezes eu posso investigar perfeitamente sobre um determinado assunto, mas o comitê de ética me permite o respaldo às pessoas que eu vou investigar. Eu não preciso necessariamente expor essas pessoas, entendam? O que se coloca por esse campo é o bem-estar do ser humano e a preservação dos seus direitos. Tem muita gente realizando pesquisa e não atendendo aos critérios éticos que essa pesquisa e que a pesquisa com seres humanos exige. Então, é nesse sentido que a ciência e a ética precisam caminhar juntas. Então, para a gente entender melhor como que o Comitê de Ética funciona, ele funciona baseado em normas operacionais, como a do Conselho Nacional de Saúde, número 1/2003. Então, as normas operacionais do Conselho Nacional de Saúde dispõem sobre a organização e o funcionamento dos sistemas de comitês de ética e pesquisa, que novamente a gente já falou que se chama CEP, e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Então, essas duas, essa norma operacional, ela normatiza os comitês e a Comissão Nacional de Ética, que é quem vai
ser a responsável por controlar todas as pesquisas nos seus aspectos éticos. Então, essa normativa, ela subsidia esses comitês e a comissão com esclarecimento sobre os procedimentos de submissão, avaliação e acompanhamento das pesquisas com seres humanos. Tá? No início do texto dessa normativa, o primeiro passo para ter a pesquisa avaliada eticamente é submeter o projeto à Plataforma Brasil, que foi o que nós acabamos de mencionar. Então, eu insiro os dados da minha investigação, do meu projeto de pesquisa, né, na Plataforma Brasil. Esses dados chegam em forma de projeto até os CEPs. Os CEPs, eles analisam e se comunicam com você, ou aprovando, ou apresentando aí algum ajuste, ou negando, que a gente vai ver ao longo do nosso encontro de hoje. Então, essa plataforma, ela foi criada para que todos os pesquisadores pudessem submeter suas respectivas pesquisas para avaliação ética. Então, quando você for realizar essa ação, é importante enviar o projeto para o CEP da sua instituição de filiação, que no caso é a Unitins. Então, o CEP, por sua vez, como um colegiado composto por no mínimo 7 membros em cada instituição, irá emitir parecer que podem conter as seguintes decisões. Eu iniciei o processo falando que o nosso projeto deve ser submetido por meio da Plataforma Brasil. Esses dados chegam ao CEP. E aí, professora, eu fiquei com receio de que apenas uma pessoa vai analisar o meu projeto, e eu conheço o pessoal que trabalha no CEP, e eu sei mais ou menos qual é a linha de pesquisa. Eles vão negar a minha pesquisa porque um determinado pesquisador tem um pensamento tal? Não é esse o objetivo do CEP. Inclusive, o CEP é composto por um colegiado de pesquisadores. E ele fala aqui que tem que ser no mínimo 7 membros. Então, todos esses profissionais analisam o projeto e se reúnem em forma de colegiado para emitir um parecer para o seu projeto de pesquisa. Então, quais são as comunicações que o CEP emite para você quanto ao seu projeto? O primeiro é que se o seu projeto envolver seres humanos e tiver os devidos cuidados em não publicizar o nome das pessoas que você está investigando, em não adotar nenhuma medida que não esteja dentro aí dos critérios éticos, ele vai ser de primeira aprovado. Então, ele pode estar na sua quase plenitude, todo adequado, mas aí faltou um documento. Então, eles podem emitir um parecer aí para você com pendências, né? Então, se ele estiver realmente infringindo todas as normas éticas, ele vai ser aí não aprovado. E se você não se manifestar quanto às solicitações de pendência, por exemplo, ele pode, ou ao final de uma investigação, ele pode ser arquivado, ou ele pode ser suspenso por um determinado período, a depender da natureza da pesquisa que vocês irão desenvolver, ou ele pode ser retirado, né? Retirado, solicitado para ser retirado da plataforma. E nós temos aí, né, como elementos que subsidiam a análise do Comitê de Ética, a resolução do Conselho Nacional de Saúde 466 de 2012, que ela considera as questões éticas demandadas pelo avanço da ciência e da tecnologia em todas as áreas do conhecimento. Ela incorpora, sobre a ótica dos indivíduos e da coletividade, princípios da bioética,
autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e igualdade, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que devem ser respeitados aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Ah, professora, eu entendi que para eu desenvolver uma pesquisa, não posso simplesmente desenvolver a partir do meu próprio pensamento, e que eu não deva seguir nenhum critério ético. Ah, então eu vou realizar uma pesquisa e vou analisar as mulheres que trabalham de forma não regularizada. Então, eu posso simplesmente chegar lá e perguntar se a pessoa quer participar da minha pesquisa e pronto, e eu vou colocar o nome delas, e eu vou mencionar suas falas, e eu vou identificar essas pessoas e fazer a análise que eu quero. Vocês puderam perceber que essa resolução, ela tem aqui alguns aspectos muito importantes, vou reforçar com vocês. Autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e igualdade, e assegurar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa, dos pesquisadores, né, em favor das pessoas que são sendo aí parte da nossa investigação. Então, dentre os principais aspectos éticos da pesquisa com seres humanos, nós devemos considerar alguns que são muito importantes. Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, e aqui eu não estou falando de vulnerabilidade só financeira, não. Vulnerabilidade em estar lhe concedendo informações, em participando da sua investigação. Ela está numa situação de vulnerabilidade porque no momento em que você, por exemplo, vai colher uma entrevista dessa pessoa, ela não sabe necessariamente como que você vai analisar os dados. Entenderam? Ponderação entre riscos e benefícios, comprometendo-se com a máximo de benefícios e o mínimo de riscos. Então, todos os cuidados que forem apontados pelo Comitê de Ética e todas as pesquisas que eu for desenvolver, eu tenho que submeter ao Comitê de Ética. Isso dará segurança para a minha investigação e para as pessoas que fazem parte da minha investigação. Um terceiro aspecto é a garantia de que danos previsíveis serão evitados. Então, eu vou colocar aqui um objetivo e vou esperar se o Comitê de Ética vai ou não apontar que os riscos para a obtenção ou para atingir esse objetivo sejam evitados. Então, eu vou deixar eles apontarem. Não, se você já sabe que essa sua investigação, que um determinado objetivo que você colocou, ele aponta riscos a essa população, então você já, por conta própria, deve evitá-los. E um quarto, que é a relevância social da pesquisa, o que garante o interesse comum nos resultados para a vida socio-humanitária. Então, eu devo me ater, quando eu vou investigar, a relevância social da pesquisa que eu estou fazendo. Eu não posso desenvolver uma pesquisa baseado apenas no interesse pessoal. Eu tenho que pensar que essa pesquisa ela tem que ter uma relevância social para poder fazer sentido. Tudo bem? Então, toda pesquisa com seres humanos deve levar em consideração o consentimento livre e esclarecido dos seus participantes. Então, novamente, quando a minha pesquisa envolver seres humanos, um dos aspectos que eu tenho que ter como pesquisadora é ter esse documento de esclarecimento livre e esclarecido
dos participantes da minha investigação. É a forma que eu tenho de garantir que aquela entrevista, ela coletada, ela foi autorizada pelo meu participante. E quando eu apresento esse documento, eu também esclareço para a pessoa que está fazendo parte da minha investigação qual é o objetivo da investigação. Porque, novamente, lembra que a gente mencionou ali que o participante da pesquisa ele fica numa situação de vulnerabilidade? Ele fica numa situação de vulnerabilidade se você não utilizar esse documento de consentimento livre e esclarecido para os seus participantes, onde você vai ter a oportunidade de esclarecer quais são os objetivos da sua investigação e se ele deseja ou não participar e como ele deseja participar. Ele não, olha, essa pesquisa não apresenta nenhum risco e eu gostaria de e essa pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa que vai investigar, por exemplo, a vida da professora Jeane. Não, então, não tem como é uma pesquisa que vai investigar sobre a minha vida, por exemplo, ocultar o meu nome. Então, nesse caso, eu autorizo a utilização do meu nome. Mas quando eu for, por exemplo, eu fui vítima de uma violência doméstica, e fui uma entre várias mulheres que sofreram essa violência doméstica. Eu não tenho interesse nenhum em participar de uma investigação que publicize o meu nome. Entendam como é importante esse documento e como é importante estabelecer os critérios adequados? Então, é isso. Isso significa que todo o processo deve ser explicado a esses participantes de modo a permitir sua manifestação autônoma, consciente, livre e esclarecida. Ficou claro para vocês, pessoal, a importância do comitê de ética, a importância desse consentimento livre e esclarecido para você e para os seus participantes? Então, nós temos aí também a resolução CNE 510/2016, que ela leva em consideração que as ciências humanas e sociais têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa. Então, nessas áreas, o que prevalece é uma concepção pluralista de ciência, que demanda a adoção de diversas perspectivas teórico-metodológicas. Então, pessoal, essa resolução, ela entende que as pesquisas das ciências humanas e das sociais, elas têm as suas especificidades, mas o que ela está colocando é que tanto uma quanto a outra, ela deve seguir critérios éticos rígidos para essa investigação, embora considere as suas especificidades. Então, só para a gente finalizar, nessa aula, nós conhecemos algumas normativas e resoluções sobre a ética em pesquisa, quanto aos seres humanos nas ciências humanas e sociais. Então, na página da Uniteams, vocês podem ir lá na aba do CEP, e você encontrará diversas resoluções necessárias para desenvolver uma pesquisa com responsabilidade ética. Vamos fazer esse exercício? Ir lá, ler esses documentos, se apropriar dessas informações, para que nós possamos tanto nos respaldar enquanto pesquisadores, respaldar as nossas pesquisas, quanto também garantir que todos os critérios éticos sejam aí adotados em relação aos nossos alunos. Tudo bem? Então, eu desejo a vocês bons estudos e que nós possamos, a partir de agora, a partir desse momento, revisitar aí o nosso material, ler aí o que foi preparado para vocês, ir lá na página da Uniteams, consultar aí um pouquinho as especificidades aí, né, dos procedimentos do CEP, e
estaremos aí prontos para o nosso próximo encontro. Tudo bem? Um forte abraço.